tudo isso é absolutamente central nesse debate contemporâneo de sustentabilidade, né? Que é essa bandeira que vai penetrando os negócios e que vem gradualmente ganhando um conteúdo prático, mas que tem, entre as suas ideias mais importantes, a ideia de que os negócios, em particular, e a economia como um todo, têm que aprender a usar melhor os seus recursos e, ao fazer isso, consolidar esse casamento, essa fusão entre gerar fonte, gerar rede de riqueza, eficiência na produção e, ao mesmo tempo, ter uma resultante ambiental positiva. Então, esses exemplos que você dá, de olhar para o que seria um resíduo ou uma externalidade ou um efeito indesejado, mas inevitável da produção, como uma oportunidade para você repensar o negócio e convertê-lo em uma fonte de renda e riqueza que, ao mesmo tempo, coloque a empresa e todo o setor mais em consonância com o meio ambiente, né? Recentemente a gente teve uma discussão, eu convido os ouvintes, né, do Sindicato Rural de Uberlândia, se vocês entrarem no site da empresa, www.cjselecta.com.br, você vai ver o nosso relatório de sustentabilidade. E ele fala de maneira prática e objetiva, com dados, exatamente o que você está falando. Porque você não pode fazer da sustentabilidade uma bandeira ou uma imagem. Então, ela tem que ser uma atitude. E quando você fala sustentabilidade, eu acho que um dos tripés talvez seja a questão ecológica e ambiental. Mas, provavelmente, as pessoas esquecem que ser sustentável é ser viável e ele estar preparado para o futuro. É muito importante lembrar que, por exemplo, no segmento de telefones celulares, num período de 14 anos, a cada 2 anos, uma empresa era líder de mercado. Então, o que essas empresas que perderam a liderança deixaram de olhar? De olhar para o futuro. Então, quando a gente começa a ter uma discussão de sustentabilidade, é eu pensar como eu faço para ser competitivo e viável no longo prazo. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, a Europa, ela tem uma bandeira muito forte de supply demand, que ela só compra de empresas que, de certa forma, não agridam o meio ambiente. Eu acho que isso é um viés importante. Então, quando eu olho, por exemplo, para as metas ambientais ou as metas sustentáveis do Brasil, eu diria que a nossa empresa entrega hoje mais do que a legislação exige. Mas a exigência do nosso consumidor, do nosso cliente, por exemplo, no norte da Europa, fez com que eu atendesse meus clientes da Ásia, da América do Sul, da América do Norte, no mesmo padrão. Então, quando você eleva o seu padrão, você acaba ficando normal e o seu normal passa a ser melhor. E eu não digo que isso é uma bandeira que te torna, que é necessário. Ela é fundamental. Eu acho que muitas empresas vão deixar de existir, porque um dia isso vai ser regulatório, e não vai ser só uma obrigação fiscal, tal. Ela é uma questão de existência ou de coexistência. Você tem que impactar o ambiente que você vive, devolver riqueza aonde você gera riqueza e contribuir de verdade para uma sociedade mais equilibrada. Isso não quer dizer fazer bonito, reformando escola, fazendo doação. É você se envolver. E quando a gente fala ser melhor e diferente, ser diferente é isso. É você não aceitar que o que você faz hoje é suficiente. Então, eu estou tentando, assim, eu não quero fugir do discurso comum, mas eu estou querendo, assim, isso é uma questão de sobrevivência. As empresas, o mundo muda muito rápido. Estereótipo hoje de empresa que agride o meio ambiente, que é racista, ou que faça algum tipo de secção de gênero, por exemplo, isso é extremamente negativo. Então, quando você pensa em empresa sustentável, é uma empresa diversa. Se você pensa em uma empresa inovadora, é que não aceita o que tem hoje, mas é sempre olhando para o futuro. A gente não quer cair no erro que muitas grandes empresas no passado fizeram, eram líderes nos seus segmentos e acabaram ruindo, exatamente por não ter essa preocupação com o futuro. Xandão, você conhece muitos produtores em muitas regiões diferentes. Você acha que em algum ambiente faz sentido, existe um conflito entre a preservação do meio ambiente e a agricultura? Você vê isso como algo factível? Porque o produtor vive da terra, né? Isso pode ser conflituoso de alguma maneira? Vinícius, eu acho para mim talvez é uma das perguntas mais recorrentes no nosso segmento e me deixa um pouco transtornado quando pessoas que às vezes vão fazer publicidade ou reportagem e não conhecem o nosso meio e não têm ideia da grandeza. Eu me atrevo aqui, talvez eu não esteja com os números exatos, talvez vocês possam corrigir depois. Mas nós temos hoje, no ambiente do agronegócio brasileiro,
aproximadamente 260, 270 milhões de toneladas de grãos. Vou falar do mercado de grãos, que é onde eu me sinto mais seguro. Se você for analisar do ponto de vista, por exemplo, do consumo de água, a pecuária gera muito mais demanda por água do que propriamente o segmento de grão. Grão não precisa de chuva em abundância. Quem precisa de chuva em abundância é reservatório. A agricultura precisa de chuva na hora certa, na quantidade mínima. Se você for pensar do ponto de vista de áreas agricultáveis, a gente hoje utiliza próximo de 7%, 7 ou 8% da área agricultável. E a gente cresceu mais de 300% no intensivo, ou seja, produzindo mais na mesma região, do que no extensivo, abrindo áreas. É lógico, eu não estou aqui fazendo apologia que o produtor está 100% certo, mas existem as ovelhas negras que às vezes depõem contra o segmento. Mas eu me arrisco a dizer que menos de 2% dos produtores rurais agridem ou se aproveitam do meio ambiente no sentido predatório, extrativista. Em geral, as regulações hoje ambientais, florestais e rurais, elas são rígidas, elas são muito sérias, elas são punitivas e às vezes até injustas. Mas eu não me lembro. Mas não são educativas, né? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Você está certo nesse ponto. Mas eu não conheço hoje um produtor, ele pode ter 40 anos ou ter 80 anos, porque a gente tem aí um ciclo de 3 ou 4 gerações no agronegócio. Por mais antigo que esse produtor seja, você vê um produtor hoje que deponha contra uma nascente d'água na sua propriedade, uma reserva legal, uma mata ciliar. Então, eu acho assim, às vezes, tão pesado quando fala que o produtor joga contra o meio ambiente, se a terra é o sustento. E é muito importante falar, do outro lado tem os produtores rurais, né? Eu falo que eu sou um teórico do agronegócio, mas tem muita paixão, Vinícius. O produtor põe na terra, ou daquilo que põe na terra, paixão. Normalmente, essas histórias de produtores rurais, elas estão associadas à sua família, uma história familiar que vem do avô, do pai. Então, essa história tem muita paixão e eu não vejo, assim, no ambiente que eu convivo, eu posso ficar eu tenho tranquilidade de falar que 95% das vezes, eu nunca vi um produtor depor contra isso. Às vezes, a regulação é dura ou a punição é dura, mas eu nunca vi alguém falar assim, não, eu vou depredar o meu patrimônio, o meu ativo, contra mim mesmo, sim, porque não é contra o meio ambiente, é contra ele próprio. Então, eu não gosto muito disso. Mas você fala assim, Alessandro, mas tem solução? Eu acho que a solução é regulatória, sempre regulatória. Ou às vezes entender assim, não é se tem solução, né? A gente pontuar de forma mais clara qual é o problema. Exato. E jogar de forma clara com a sociedade, com os nossos próprios clientes fora, né? Qual é de fato o problema, né? Até e fazendo o link, desculpa, Lorena. Imagina. Fazendo o link com essa questão ambiental, como é que você vê a questão de pagamentos por serviços ambientais? Isso é uma coisa que... desculpa, Daniel, me invadi um pouquinho a sua área, mas é que assim, esse é um tema que eu tenho muita curiosidade, me interessa muito, porque eu acho que isso é um grande potencial, só que ainda não, principalmente para países grandes produtores como o Brasil, a gente ainda não explora isso de forma total e trabalha para que realmente esses acordos andem. No sentido de ter os créditos de carbono ou ter os ativos do meio ambiente positivo e negativo se compensando, exatamente, né? Bom, quando eu falo... Porque isso em algum momento vai ser um trade. Não, faz todo sentido o que você está falando, porque é importante lembrar que esse planeta é um só, né? Então, se eu gero... Nós ainda não descobrimos outro. Exatamente, habitável, né? Habitável e que nasça soja, milho e produza carne. Mas o que eu acho que é interessante, eu terminei meu último comentário falando para o Vinícius, que isso sempre passa pelo regulatório. A minha intenção, ela acaba sendo um pouco limitada quando eu falo de um ambiente muito grande. Quando você fala, por exemplo, da pegada de carbono, que é que você fala dos créditos passivos e ativos de carbono, eu acho que tem muito que amadurecer, Ana, porque é muito difícil medir esse pipeline, quer dizer, essa cadeia toda de quem está gerando, quem está compensando, quem está sobrando crédito e, de certa forma, tornar isso um ativo negociável. Eu acho que, por exemplo, no caso da CJ Selecta, nosso departamento de sustentabilidade tem feito levantamentos que ele vai desde a descarga do caminhão que está lá no tombador descarregando soja até a própria caldeira. E, ao mesmo tempo, quanto que eu consigo contribuir devolvendo, por exemplo, com lavador de gás, com tratamento de água, gerando a nossa própria energia elétrica, gerando o bônus positivo. Então, se no dever de casa interno eu tenho uma dificuldade de entender esse match, quando você me pergunta, vamos estratificar isso para
Brasil ou para mundo e começar a fazer as compensações, eu tenho muita dificuldade. Eu sei que tem muitas agências hoje especializadas nisso. Eu sei que hoje algumas multas ambientais, elas são de compensação de área, tipo assim, uma área de reserva que foi identificada como desmatada. O cara é intimado a plantar 6, 7 vezes. Se você me perguntar se é razoável ou se essa conta está correta, eu não sei avaliar. Mas eu sempre acho que o regulatório é o melhor caminho, mas eu acho que o regulatório de uma forma que você consiga entender aonde você está errando. Porque eu não acredito que ninguém desmate sem saber, condene um olho d'água ou uma nascente porque quer, ou gaste mais água que necessário porque quis. Então, eu acho que isso ainda é incipiente. É um tema extremamente complexo, Ana, quando você tenta discutir sobre as compensações de carbono no mundo. A gente sabe do efeito estufa, sabe das consequências, porque nem o Fórum Internacional do Clima conseguiu definir um mote para poder estratificar isso. O que a gente tem feito, por exemplo, na CJ, junto com o nosso Departamento de Sustentabilidade, tentar entender que tipo de impacto eu gero e como eu faço para zerar essa conta. Então, quando eu falo para você que eu sou uma empresa 100% de energia renovável, é porque eu tenho um compromisso de gerar 100% da energia elétrica. Quando eu falo que a nossa estação de tratamento de água devolve para o meio ambiente uma água melhor do que ela recebeu, eu tenho um compromisso ambiental. Quando eu faço um programa de desmatamento, de desmatamento zero até 2023, ou a moratória do bioma amazônico, eu estou em linha com parte regulatória ou com iniciativas próprias. Mas se você falar para mim, Alessandro, hoje você é positivo ou negativo em carbono, essa conta não é tão simples. Eu acho que você vai continuar sendo curiosa, como eu também sou, mas talvez a resposta ainda vai demorar a chegar, porque essa cadeia ela não está num dashboard que a gente consiga enxergar os créditos e débitos. Tá? E eu acho que hoje a conta ela funciona assim, na dúvida cobre mais. E isso é um pouco me incomoda. Uhum.